Boa tarde. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Seu amigo aqui é André Luiz, servo do Deus vivo. Já estive na casa do Senhor hoje pela manhã, dirigindo ali um culto de consagração, culto de oração. Foi uma benção. Sirva o Senhor na igreja Assembleia de Deus, casa de oração ali na rua Honório 1193, no bairro do Caxambi. Aí acabou o culto, vim para casa, dormi um pouco, almocei e agora depois do almoço vi uma palavra para ministrar para vocês em 10 minutos esses vídeos. Vou falar sobre tempo de crise. É um tempo que vai revelar o que está dentro do seu coração. A crise, ela revela, é uma oportunidade para Deus revelar o meu, o teu, o nosso coração. Certa vez alguém disse que é na crise que aparecem as melhores oportunidades. O outro também falou que no meio da crise uns ficam chorando e outros vendem lenço. Então a crise não adianta, ou você chora ou você aproveita a oportunidade da crise para você ganhar um din-din, vender um lenço, ou seja, aumentar aí a tua renda. Quando você se pergunta, mas André, o que isso tem a ver com a minha vida, crise? Eu quero dizer que a crise que você está passando aí é uma oportunidade para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A crise revela o teu, o meu, o nosso coração. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, do 4 a 11, diz: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros. A hastes da sua lança era como eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às tropas de Israel, e disse-lhe: Por que saias, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vos vencer e ferir, então sereis nossos servos, e nos servirei. E disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo Saul, todo Israel, estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Aqui dentro desta passagem, desde criancinha, muitos de nós escutamos a história de um menino que matou um gigante. A Bíblia fala que os filisteus se levantaram contra Israel, contra o exército de Israel. E de repente, no meio daquela briga, daquela guerra, vai se levantar um gigante que vai começar a desafiar o povo. Eu não sei qual é o gigante que está se levantando contra a tua vida nesta terça-feira, 14 de abril. Talvez se falar, André Luiz, o gigante da dívida, o gigante da enfermidade tem se levantado contra a minha vida. O gigante das dívidas, o gigante da ansiedade, o gigante da depressão, o gigante chamado TDAH, o gigante da fobia. Talvez você está falando, pode falar para mim, que está se levantando o gigante dos vícios, das drogas, das bebidas. Eu não sei qual é o gigante que está levantando contra a tua casa, contra a tua família, contra os seus. Aqui diz que aquele gigante se levantou, aquele gigante
afrontou, aquele gigante está propondo, fazendo o desafio. E talvez nesta terça-feira, agora é pouco, eu vou ter que retornar para a igreja. Hoje eu estou de folga, novamente eu folgo segunda e quarta, e trabalho segunda e terça, e trabalho quartas e sextas. E agora é pouco eu vou ter que voltar para o culto. E lá no culto também, onde eu dirijo a igreja, sirvo o Senhor aí como pastor, tem muitos gigantes. Tem muitos gigantes que rodeiam ali o bairro onde a igreja está situada, ali no Caxambi. Tem gigante que se levanta contra nossas vidas, não só no Caxambi, onde aqui eu moro em Vila Isabel, talvez aqui na cidade do Rio de Janeiro, talvez na tua cidade. Tem levantado gigantes que estão te desafiando, que estão te afrontando. O gigante que talvez está colocando medo. O gigante que está levantando uma crise dentro de você, uma crise na sua família, uma crise no local onde você trabalha. Eu estava assistindo aqui no grupo de WhatsApp lá do meu trabalho, apareceu uma cobra no meio da rua lá, né? Talvez não seja a cobra cascavel, corre a cobra também, que tem se revelado, porque o tempo de crise também as cobras aparecem. Lembra que quando Paulo naufragou, e ele nadou, chegou naquela ilha de Malta, ele pegando os gravetos para acender, esquentar ali o fogo, com aquele fogo viesse a aquecer o corpo dele, daquelas pessoas que estavam naufragadas, apareceu uma cobra. No tempo de crise também aparece cobra. No tempo de crise aparece gigantes. O tempo de crise vai determinar quem você é, o que está dentro do teu coração. Agora eu te pergunto nesta tarde, nessa manhã, tarde, noite de terça-feira, a crise que está se instalando, ou a crise que você está passando, ela tem servido para quê? O que a crise tem te revelado? Aqui nessa passagem do gigante Golias, essa crise revelou quem era realmente Davi e quem era realmente Saul. A crise vai revelar quem é você. A crise também vai revelar quem é Saul, porque a crise revelou que Davi, aquele menino, era um valente. A crise também vai revelar que Saul, o rei, era um covarde, era um medroso. A crise vai revelar os irmãos de Davi, vai revelar, antes da crise, as pessoas olhavam Davi como um fracote, um mimado, isso, aquilo, mas quando a crise se revelou, Davi mostrou para os seus irmãos quem era ele. Davi foi injustiçado, as pessoas tinham uma visão, tinha um perfil errado de Davi, começando pelo pai que desfazia dele, começando pelos irmãos que também não gostavam dele. Ou seja, dentro da própria casa havia uma imagem de Davi que era completamente equivocada. Talvez as pessoas aí tenham uma imagem equivocada de você, como as pessoas também têm uma imagem equivocada de mim. Mas eu te pergunto nesta manhã, tarde, noite, afinal de contas, a crise que revelou o gigante, o que a crise, afinal de contas, o que a crise com o gigante revelou? O que essa crise tem revelado aí na tua casa? O que a crise tem revelado para você, na tua família? Sabe, a crise revelou realmente quem era Davi. E também a crise revelou para todo mundo quem era Saul. Então a crise revela quem são as pessoas. Eu costumo dizer que a crise vai revelar o coração de Davi e a crise vai revelar também o coração de Saul. O coração de Saul, um homem covarde, dominado pelo medo, um coração incrédulo, um coração que não acreditava em Deus, que não acreditava que Deus poderia ajudar ele naquele momento. Então quando a crise instala, vai aparecer quem é Davi e quem é Saul. Davi confia no Senhor e Saul é um coração medroso, é um coração que não crê no Senhor. Vou fazer mais um vídeo em nome do Senhor Jesus. A crise revela aquilo que está dentro do teu coração.